Fala galera, hoje nós vamos trazer alguns filmes de terror realmente medonhos para você assistir embaixo do edredom morrendo de medo. Eu sou o RRB que você está no Guia do Terror de Hobby. O Silêncio dos Inocentes, a história desse serial killer conhecido como Buffalo Bill, que está aterrorizando os Estados Unidos, e essa novata do FBI, que é colocada no caso. Nós vamos ter várias frentes investigativas. Tem a frente da entrevista com outro serial killer para chegar até esse assassino interpretado pelo Anthony Hopkins, né, o nosso querido Hannibal Lecter. Tem a frente do próprio assassino pegando suas vítimas, né, fazendo elas de reféns dentro de sua masmorra. O grande elenco, além do Anthony Hopkins, nós temos a Judy Foster, o Ted Levine, direção do Jonathan Demme. Muita gente fala, o Silêncio dos Inocentes é um filme de suspense, e eu concordo, mas ele tem os pés no terror. Sempre considerei o Silêncio dos Inocentes um filme de terror também. Ele em 91 pegou todas as estatuetas do Oscar em suas principais categorias, né? Melhor diretor, melhor filme, melhor ator, melhor atriz. Acho que tá um dos últimos que fez isso, não me lembro de outros filmes depois anos 90. Né? E ele é baseado na obra de Thomas Harris. Falei recentemente sobre a primeira versão de Dragão Vermelho. Esse aqui ele consegue ainda superar aquela versão do Michael Mann. E ele visualmente é um espetáculo. Desde o seu final, que ele consegue até trazer uma pegada meio experimental, algo que não tinha sido utilizado para colocar medo no espectador. A cena que eu tô falando é a cena da escuridão, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas da escuridão, aquela cena é um negócio que você fica sempre à beira do assento. Você pode assistir 10 vezes, as 10 vezes você sempre vai se sentir assustado. O Silêncio dos Inocentes, grande franquia, teve série, né? Geralmente eu me esqueço de citar a série com o Mads Mikkelsen, que é muito boa também. Então assista tudo relativo a esse universo. Teve um filme de 2005, 2006, Hannibal, A Origem do Mal. Esse eu ainda não conheço, a única obra dentro desse universo que eu não assisti. Cadillac Preto, um dos filmes de terror que eu mais amo dentro dos anos 2000, que eu assisti numa sessão perdida lá pelo Supercine em 2005, e é a história desses estudantes, né, universitários que estão retornando até suas residências nesse carrinho em meio à neve. Eles vão se envolver logo no início do filme em uma confusão dentro de um bar, vão fugir dentro do seu carro, e quando eles menos esperam, tem um Cadillac preto perseguindo o carrinho deles. Cada curva que o carro faz, o Cadillac preto tá lá atrás. Eles vão dar carona para um policial estranho, interpretado pelo Randy Quaid, né, ator geralmente da comédia, aqui atirando para esse terror. É um tradicional road horror, né, terror na estrada. Ele é muito menosprezado, muito esquecido. Por alguma razão, algum curador da Globo nessa época falou, não, vou comprar esse filme, os direitos, ou ele vem em algum pacote especial, colocaram na programação e o resto é história. Então o brasileiro tem a oportunidade de amar Cadillac Preto, algo que o resto do mundo talvez as pessoas não conheçam, essa pequena pérola, né? Ninguém conhece, infelizmente. Mas assistam, é prazer, é diversão, é medo. Uma das cenas mais emblemáticas para mim é quando eles estão na escuridão, meio de gelo, eles pegam aqueles bastões luminosos que você tem que dar pancada, né? Não sei como funciona, nunca peguei um na mão. E aquela escuridão e aquela luz no meio do nada. Randy Quaid em seu carrinho policial também, Cadillac Preto. Assista e depois venha me agradecer essa recomendação. Sin? What sin? What the hell you boys been up to? Before it catches up with them. Did it just get darker? Coração Satânico, obra dos anos 80, neo-noir de terror, que acontece dos anos 80, mas acontece nos 50, anos 60, a história desse detetive particular, que é incumbido da missão de encontrar um músico desaparecido. Conforme ele embarca nessa jornada, fatores ligados ao ocultismo, principalmente ao voodoo, dão as caras para o inferno, literalmente, a vida do protagonista, interpretado pelo Mickey Rourke, aqui no auge de sua carreira, né, fazendo 9 semanas e meia de amor, esse Coração Satânico. Depois, infelizmente, ficou deformado, não sei o que aconteceu, ele falava que ele lutava boxe, né, teve alguns problemas, pouco importa. E Robert De Niro também, num papel diabólico, né? É um neo-noir, um estilo praticamente inexistente, neo-noir de terror, né? Pouquíssimos filmes, coloquem aqui, sempre me entreguem recomendações dentro desse estilo, porque eu amo filmes noir, amo filmes neo-noir e neo-noir de terror, então nem se fala. Sua atmosfera, a direção do Alan Parker, né?
É um negócio que te invade, é um dos melhores filmes disponíveis quando nós falamos de ocultismo dos anos 80, então nem se fala, top 5 com toda certeza. Suspect already in 2 cases. Did you kill him? No, but the cops... Vampiros de Almas, nós vamos voltar aos anos 90, Don Siegel à frente da direção, diretor lendário de Hollywood, fez muita coisa, terror, noir, gênero de crime, por muitas décadas na ativa. Aqui é a história de uma invasão alienígena nessa cidadezinha, personagens começam a se comportar de uma forma bizarra, outros desconfiam, tudo levando até esse plano de dominação de uma raça que a gente não entende o que ela representa. Um filme que não oferece tantas respostas em seu final, não oferece aquele final bonitinho, algo inovador para a década de 50, recebeu várias e várias versões, sejam elas normais mesmo, como a da década de 70, com Donald Sutherland, teve uma dos anos 90 com a Abel Ferrara, dos anos 2000 com a Nicole Kidman, ou aquelas que meramente prestam homenagens, fazem referências a esse universo. Então ela moldou completamente o sci-fi. Então nós temos muito a agradecer a essa obra do Don Siegel. If you won't, if you fail to understand, then the same incredible terror that's menacing me will strike at you! Crash, Estranhos Prazeres, filme do David Cronenberg, tá fazendo sempre sua aparição nesses vídeos. É a história de um homem, então, seu relacionamento, um belo dia ele bate de carro, fica hospitalizado e ele conhece uma espécie de seita que obtém prazer exatamente vivenciando batidas automobilísticas. É aí que ele se vê obcecado também por batidas de carro, um bom elenco, Elias Koteas, o James Spader, nessa época ele era bonitão, a Rosanna Arquette, falando em bonitão, a Rosanna Arquette era um espetáculo, né, no final dos anos 80 e início dos anos 90, aqui talvez seu último papel de relevância dentro do cinema, me lembrem aí, depois que eu quero assistir, que eu não conheço mais filme da Rosanna Arquette, depois com ela em relevância, né, com ela tendo algum papel de muita importância dentro da história. Eu digo o seguinte, Crash tem 90 minutos, 20 minutos de história, 30 minutos de batida de carro e 40 minutos de cenas quentes. É tudo que a gente precisa para degustar essa obra do David Cronenberg. Ele coloca tudo que ele gosta em um estilo de filme aqui. É mais drama, pra gente ser sincero, do que terror, mas é impossível não amar. Para você assistir, cada vez que você assiste, você pega um detalhezinho oculto, né? Uma nova bizarrice que o Cronenberg colocou ali de uma forma bem oculta, bem escondida, para que você só reconheça aquilo depois de 10 vezes assistindo Crash. Cabo do Medo, obra-prima, outra de 91, outro que muita gente fala, não, é suspense, eu considero terror e suspense também. É a história desse homem que acabou de ser libertado da prisão e vai buscar vingança, sabe contra quem? Contra o seu próprio advogado, porque ele julga que seu advogado, de alguma forma, o prejudicou em seu julgamento. Ele é o responsável por ele ter cumprido todos esses anos. Então é isso, é Jornada de Vingança de Robert De Niro, exatamente interpretando Max Cady, um grande elenco, tem o Nick Nolte, a Jessica Lange, a Juliette Lewis, em um papel que chocou Hollywood naquele ano de 91, tem As Voltas, que é um remake de um filme dos anos 60 com Gregory Peck e o Robert Mitchum, ambos estão aqui em participações especiais. A trilha sonora desse filme do Bernard Herrmann é um espetáculo, uma das melhores que eu vi dentro do terror. Se você não se sentir como parte integrante da trama, muito por conta dessa trilha sonora, você não nasceu para assistir Cabo do Medo. E ele não faz concessões. Eu falei de Vampiros de Almas, aqui a experiência é multiplicada por 10. É um negócio quase insuportável em seu clima. E cada sequência que ele vai avançando, a história vai piorando, vai ganhando contornos mais macabros, tudo resultando naquela cena do barquinho, né, no meio do nada, e Robert De Niro, mais diabólico do que nunca, né? Ele estava diabólico no filme Coração Satânico, aqui então nem se fala, uma performance que ele até perdeu peso, né? Ficou forte para interpretar. Se em Touro Indomável ele ganhou peso, aqui o contrário, né? Ficou fortão, então prejudicou seus dentes, falam também. Filme inesquecível, Cabo do Medo, Martin Scorsese à frente da direção. Eu queria ter visto mais desse diretor dentro do gênero. Infelizmente são pouquíssimas as opções disponíveis. Tem Cabo do Medo, tem Ilha do Medo também. Enfim, assista. Excuse me. Dad, are you gonna...
Os Filhos do Medo, tem mais dele, David Cronenberg, a história de um marido que está procurando por sua esposa que está internada, ela passou por um momento de instabilidade emocional, está internada nessa clínica super inovadora, mas com alguns processos que não são explicados. Ele quer saber mais sobre o doutor que comanda o lugar e o que ele vai encontrar. É um jogo de bizarrice que nem mesmo o espectador consegue compreender. Ficou marcado mesmo por sua sequência final, por sua revelação em um caráter gráfico, né? Aquela imagem que jamais vai sair da sua cabeça, né? Tem o Oliver Reed, o homem problema, o ator problema do século XX, em uma boa atuação. É um filme que eu considero de menor qualidade, é verdade, dentro da filmografia do Cronenberg, mas quando nós falamos menor qualidade é para o padrão Cronenberg, que é sempre pedrada, que é sempre obra-prima. Então aqui ele está no seu modelo mais rústico, né? Pegando o seu estilo que ele iria mesmo encontrar a partir de 82, 84, depois de Scanners, a partir de Videodrome, de A Hora da Zona Morta. Dentro da filmografia desse canadense, não tem erro, é colocar os filmes e se sentir completamente aterrorizado com o imaginário visual proposto pelo Cronenberg. Do you? Yes. Then look! The Brood. Sala Verde. Se eu fosse elaborar hoje uma lista dos melhores filmes dos anos 2000, ele brigaria pela primeira posição, com toda certeza. Uma obra que eu amo, é a história dessa banda de heavy metal que vai tocar em um barzinho isolado no meio de uma floresta para pessoas do mal. Não vou entrar em detalhes o que são aquelas pessoas, mas são pessoas, né, ligadas a uma parte ruim da sociedade. Eles fazem seu show super tranquilos, o show dá certo, nenhum problema, só que na hora de pegar o cachê, um dos membros da banda vai presenciar um assassinato. É aí que as pessoas que cometeram esse assassinato vão ter que também se livrar das testemunhas. Eles se trancam nesse quarto, exatamente o Green Room do título, e aí vão debater qual que é a melhor saída, o que nós vamos fazer. Tem cena com cachorro, cenas horrorosas, positivas, né? Porque toda essa camada gráfica vai de encontro à história, eletrizante, você quase nem pisca assistindo a esse filme. Eu lembro pela primeira vez que eu vi essa obra pela Netflix. Eu tava zapeando, encontrei esse, falei, vou assistir essa porcaria aí, vamos ver o que vai dar. E logo com 15 minutos eu tava apaixonado, se tornou, falei, como que esse filme não tá sendo mais debatido, mais falado? Felizmente, com o passar dos anos, ele foi recebendo um público cult. Hoje em dia, todo mundo já tem essa noção do impacto que é Sala Verde. Esse diretor também fez um filme chamado Ruína Azul, alguns anos antes, independente, dentro do gênero de crime. Então é um cara que sabe fazer cinema. Aqui em Sala Verde ele atinge seu auge. Obra-prima, você pode assistir. Eu jamais vi uma pessoa que não gostou desse filme. Eu quero que alguém que assistiu e não gostou coloque aqui nos comentários para eu te banir do canal. Tô brincando. So don't. Cairo, obra do Kiyoshi Kurosawa. Recentemente eu falei sobre A Cura, né, a obra mais relembrada e mais enaltecida, mas aqui é o meu filme favorito. Essa obra japonesa é sobre uma espécie de doença que começa, uma epidemia tecnológica, a gente não entende muito bem, e o fato de não entendermos o que está acontecendo é essencial para a nossa experiência atmosférica. Eu sempre estou falando sobre filmes atmosféricos, sobre como a atmosfera é o principal detalhe dentro de um filme, seja ele de terror, de comédia, de drama, não importa, tem que ter atmosfera. E esse é um dos filmes mais atmosféricos que eu tive a oportunidade de ver na vida. O filme termina e você se sente parte daquele vazio proposto, né? Uma Tóquio sem muitas pessoas, cinematografia melancólica, personagens que não falam muito, a figura da tecnologia sempre dando as caras. É um filme inesquecível. Kiyoshi Kurosawa fez alguns outros filmes de terror, Doppelganger, que eu já falei no canal, Creepy, que eu já falei no canal também, e fez filmes de drama, um bom diretor, mas seu auge foi de 98 a 2003. Olhos Famintos, mais terror na estrada. Recentemente eu falei sobre, faz uns 2, 3 meses, sobre Olhos Famintos 2, né, que também é bem legal. Esse aqui é a jornada de dois irmãos que estão retornando até suas residências, assim como o Cadillac Preto, e eles vão presenciar algo estranho
Como bons curiosos, eles vão investigar simplesmente para descobrir: meu filho, vai embora, não é da sua conta. Você viu ali, tá acontecendo um assassinato aqui, vai embora. Depois você comenta com os vizinhos: que legal, eu vi um assassinato. Mas não vá dar com o nariz lá, você vai se dar mal. E tem Justin Long. Qual que é a regra do Justin Long? Todo mundo já sabe, não vou passar por cima disso. Justin Long vai perder aí de alguma forma sua sanidade, sua vida, seu lindo corpinho. Vai acontecer atrocidades com ele. Nesse filme, tá lado a lado com Tusk, outra obra que eu falei recentemente, direção do Victor Salva, bom nome dentro do terror, desde o final dos anos 80 fazendo filmes de palhaços do mal, nos anos 90 ou mais filmes de terror na estrada, e aqui talvez seu último grande trabalho, ou Olhos Famintos 2, né? Então um filme inesquecível, assim como o Cairo, assim como todos os filmes dessa listinha, e para você assistir, se os 30 minutos iniciais não te deixarem em um completo estado de pânico, porque você tem sangue frio. Ele tem duas metades bem distintas. Primeira metade de suspense e terror, para você não piscar, para você sentir medo. Aí a segunda metade, que ela vai revolucionar completamente o que foi contado, aquela história, aquela mitologia. Então, Olhos Famintos, já é um clássico moderno de 2001. You think he's dead? They never are. Jeepers Creepers. Isso aí, pessoal, chegamos ao final de mais um Guia do Terror. Os volumes anteriores vou deixar aqui ao lado para você continuar fazendo essas maratonas pelo que há de melhor dentro do gênero. Vejo todos vocês nos próximos dias.